Boa tarde, turma. Eu estou deixando aqui para vocês, tá? Porque eu não vou poder estar presente. Essa matéria é para vocês, tá? É da unidade 3, falando sobre os primeiros séculos da Idade Média. Então, aqui é uma imagem que mostra um mosaico, tá? Na entrada da Catedral de Santa Sofia, que fica em Istambul, né, na Turquia, ok? Então, já estudamos algumas características do Império Romano na unidade 2, tá? Onde fala como a organização política, né? O modo de vida e a organização social e outros, né, elementos que também influenciam o mundo até hoje. Então, o Império teve a sua unidade, em parte, porque contava com um grande exército pelo monitoramento e pela defesa de suas fronteiras contra os invasores. Então, com a consolidação do Império e a chamada Paz Romana, muitos soldados deixaram de que fazer. Então, ali eles foram o quê? Doados pedaços de terras, né, para que tivesse onde morar e trabalhar. Foi nesse período que o território romano passou a ter contato com povos vindo, né, de outras regiões, sobretudo do norte e da Europa, por onde apresentarem características e costumes completamente diferentes dos gregos e romanos. Foram chamados de bárbaros. Depois de séculos no poder, o Império ele entrou em processo de crise que culminou com sua divisão. Então, todo esse processo ele determinou o encerramento de um período histórico, a antiguidade e o início de um novo período denominado de Idade Média. Historicamente, não é possível determinar datas exatas, mas esse período característico da Europa, ele durou cerca de 10 séculos, divididos em dois grandes períodos, que foi a Alta Idade Média, século V ao século X, e a Baixa Idade Média, do século X ao século XV. Crise do Império Romano. Até meados do século II, após grandes conquistas territoriais e ter atingido o seu período áureo, tanto de tamanho quanto de prosperidade, o Império Romano viveu um período de estabilidade, pois ele dominava praticamente todos os territórios conhecidos e conseguiu impor a chamada Paz Romana. Então, com a morte do imperador Marco Aurélio, em 180, o Império entrou num longo período de crise, que se estendeu até sua divisão, né, e onde resultou na desintegração da parte ocidental em 476. A decadência do Império Romano iniciou no século II e III e foi consequência também da crise do sistema escravista. Como o Império vivia um período de paz, sem guerras e novas conquistas, o número de escravos se reduzindo, o que causou grande problema para uma sociedade que tinha a escravidão como a base do trabalho. Então, com a diminuição da mão de obra, houve redução da produtividade agrícola e também de bens de consumo, onde resultou uma escassez de produtos e no aumento do custo de vida. Muitas pessoas deixaram a cidade e foram para o campo à procura de sustento e de segurança. Além disso, houve diminuição na arrecadação de impostos, o que causou a falta de recursos para a manutenção do império. A crise política foi outro elemento importante. Esse processo, como o cargo do imperador não era hereditário, várias conspirações formaram-se contra eles e poucos terminavam o seu mandato.
né, onde que a maioria foi assassinada. Havia também disputas entre os chefes militares, o que enfraqueceu o império e provocou também instabilidade política constante. O exército romano, poderoso em virtude das conquistas territoriais, fabulava para assumir o poder. O cristianismo teve muita influência nesse processo de crise, pois promoveu o enfraquecimento do imperador, já que os cristãos não aceitavam tratá-lo como uma divindade. Então, além disso, essa religião fazia duras críticas às instituições romanas e à escravidão. Toda essa situação foi agravada com a ação dos povos germânicos, principalmente a partir do século II, quando estes passaram a avançar, né, sobre as fronteiras do Império Romano. Então, esses povos originalmente viviam na região norte da Europa, sendo chamados de bárbaros, né, pelos romanos, porque eles não apresentaram as mesmas práticas e cultura que eles. A relação do Império Romano com os povos germânicos nem sempre foi violenta. Muitas vezes, os romanos precisavam do poder militar, né, para os germânicos para manter suas fronteiras, e os germânicos precisavam de terras, né, seguras no Império para se estabelecerem, de modo que um povo cooperava com o outro. Então, assim como acontecia com os povos germânicos, outros grupos bárbaros, como os francos, os vândalos e os visigodos, aliaram-se a Roma. Povos bárbaros. Os povos chamados bárbaros podem ser classificados em 4 grupos. Os eslavos, formados por russos, poloneses, croatas, bósnios, sérvios e tchecos. Os tártaros mongóis, formados por hunos, alanos, ávaros e turcos, os gauleses e os germânicos. De maneira generalizadora e equivocada, os romanos chamavam de germânicos vários povos, como os francos, os vândalos, os ostrogodos, os ângulos e os saxões, onde que os povos germânicos viviam ao norte do rio Danúbio e a leste do rio Reno, as 2 fronteiras naturais mais importantes do Império Romano na Europa. Aqui é um mapa onde está a localização, tá, dos povos bárbaros, tudo onde que estão essas setas verdes. Alguns povos germânicos eram seminômades, né, ou seja, eles fixavam-se em diferentes regiões ao longo do ano, dedicando-se ao pastoreio, à coleta e à caça nas extensas florestas que cobriam o continente europeu. Então, outros povos, por sua vez, eles viviam em aldeias, nas quais criavam gados e praticavam a agricultura. Os solos que exploravam, no entanto, eram pouco férteis, fazendo com que, ao passar do tempo, deslocassem para outras regiões. Então, prevalecia entre os bárbaros germânicos um sistema comunitário, né, bosques, matas e rios que pertenciam a todos, e as terras para cultivo eram distribuídas entre os clãs, né, famílias que tinham relações de lealdade e proteção. Ao contrário dos romanos, os povos bárbaros, eles não tinham noção de Estado ou de cidade. Suas leis eram baseadas na tradição, sendo transmitidas oralmente e não de forma escrita. Moravam em pequenas aldeias, em casas feitas com materiais encontrados na natureza, como madeira e pedras. Os telhados eram feitos de palha ou de peles de animais, e nas paredes eles passavam barro para impedir a passagem do vento e também da chuva. Eram povos guerreiros,
o que garantiu a eles a fama de serem violentos e cruéis, apesar de os romanos utilizarem os mesmos expedientes contra os povos que dominavam. Então, o historiador romano Tácito, ele deixou um importante registro sobre os povos germânicos em sua obra Germânia, do ano de 85. As roupas dos povos germânicos também eram bastante simples em comparação aos costumes dos romanos. Eram feitas com pele de animais, unidas de forma de saiotes e presas ao corpo por uma fivela ou um espinho. Os germânicos eles eram politeístas, tais como os gregos e os romanos. Suas divindades representavam aspectos vinculados às forças da natureza e onde que esses povos costumavam realizar sacrifícios de animais e até de humanos, normalmente prisioneiros de guerra, quando se encontravam diante de alguma situação crítica. Por exemplo, quando próximos a uma guerra, quando aconteciam problemas naturais ou quando eram acometidos por epidemias de doenças. Organizados em tribos, os laços familiares eram a estrutura fundamental da sociedade germânica. A união de várias famílias formavam os clãs que davam origem às tribos. Em comunidade, trabalhavam na terra, protegiam-se e compartilhavam diretamente diferentes tarefas. Os homens eram preparados para a guerra e as mulheres assumiam as tarefas domésticas. Os povos germânicos eram governados pelo direito consuetudinário, isto é, por seus usos de costumes, de modo que não havia leis escritas. As decisões referentes à tribo eram realizadas na Assembleia de Guerreiros ou de homens livres, que podiam rejeitar ou aceitar as propostas feitas pelos reis e decidir pela participação ou não em uma guerra. Embora a monarquia não fosse hereditária, quando um rei morria, um novo soberano era escolhido entre os seus parentes, desde que fosse considerado o mais adequado para o cargo. Império Romano e invasões bárbaras. A grande extensão do Império Romano levou ao contato com os povos bárbaros, ao procurar defender suas fronteiras. Os romanos acabaram permitindo o acesso a esses estrangeiros, inclusive ao exército, de modo que alguns germânicos chegaram a ser contratados para realizar a guarda pessoal dos imperadores romanos. Porém, com a ameaça dos hunos, as tribos germânicas, principalmente de Visigodo, a entrada desse estrangeiro no território romano se intensificou. Assim, as tribos germânicas passaram a forçar a entrada, conquistando cada vez mais regiões e espalhando-se pelo vasto império. Em 476, o último imperador romano do Ocidente foi deposto pelos Érulos, comandados pelo rei Odoacro. A invasão bárbara deu origem a frequentes invasões e saques, causando medo na população. Em virtude da insegurança, a prosperidade do comércio desapareceu e aonde que a agricultura tornou-se uma atividade dominante. Então, a crescente miséria levou a população a abandonar as cidades, e a buscar refúgio nas grandes propriedades agrícolas. Assim, aldeias e domínios agrários tornaram-se lugares de refúgio da população. Os camponeses, geralmente sob a proteção de um grande proprietário, foram agrupados em aldeias e sobreviveram por meio do trabalho no campo e também da criação de animais domésticos. Então, o contato com os povos bárbaros intensificou-se nessa espécie de ruralização da sociedade. Como a maioria da população não recebia instrução, a leitura e a escrita ficaram restrita a grupos
de clérigos e monges. Então, por isso que os monarcas dos reinos germânicos tinham como conselheiros monges, bispos e abades. Da Antiguidade à Idade Média, após a extinção do Império Romano do Ocidente, foram criados reinos independentes, controlados pelos germânicos. Isso contrastado com a unidade mantida durante todos os séculos em que Roma atuou como centro do mundo antigo. Observe algumas mudanças que foram provocadas com a crise do Império Romano. O Império Romano ele foi desconsiderado em virtude de cada povo germânico ter suas próprias normas. Então, o latim deixou de ser a língua oficial, embora tenha sido mantido pela Igreja. A mistura do latim com as línguas dos bárbaros deu origem a idiomas como o inglês, o francês, o português, o italiano e o espanhol. O cristianismo aumentou a influência da Igreja na sociedade com a conversão dos povos bárbaros. A ruralização, a maioria dos habitantes das cidades migrou para o campo, convivendo com a cultura germânica e desenvolvendo maior experiência na agricultura e na pecuária. Perda de terra. Os ricos proprietários romanos perderam grande parte de suas terras porque foram obrigados a ceder aos povos germânicos um terço delas. Decadência econômica. As cidades caíram, os campos ficaram empobrecidos e a ruína do comércio marítimo acentuou-se, porque os germânicos não tinham a experiência suficiente na arte de navegar. Então, nesse sentido, os vândalos, por exemplo, tornaram-se piratas que assolaram a parte ocidental do mar Mediterrâneo. A divisão do Império. Com a morte do imperador Teodósio, em 395, o Império Romano foi dividido entre seus filhos Arcádio, Augusto, a partir de 383, que se tornou o chefe do Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, e Honório, Augusto, a partir de 393, que ficou responsável pelo Império Romano do Ocidente, tendo Milão ou Ravenna como capital. Embora dividido, o Império ele manteve as instituições, porém as diferenças econômicas e sociais, que eram muito grandes, principalmente em virtude das invasões bárbaras, que fragilizaram o Ocidente. Enquanto o Império Romano do Oriente manteve-se até o ano de 1453, com o nome de Império Bizantino, a Europa Ocidental ela passou por grandes mudanças, de modo que praticamente todos os elementos característicos das sociedades da Antiguidade deixaram de existir, abrindo aí o caminho para um novo modo de vida, com relações sociais, políticas e econômicas próprias. Durante cerca de 1000 anos, a Europa foi palco de relações muito específicas, fazendo com que os historiadores batizassem o Império entre os séculos V e XV da Idade Média. Império Romano do Oriente, Bizâncio. Após a divisão do Império Romano em 395, a cidade de Bizâncio ela tornou-se a capital do Império Romano do Oriente, consolidando-se com o quê? Com um centro marítimo e comercial de grande importância entre a Europa e a Ásia. Então, Bizâncio, localizada na costa ocidental do Estreito de Bósforo, atual Turquia, fundada em 658 a.C. por colonos gregos, foi capital de vários impérios na Antiguidade. E, em virtude da sua localização privilegiada, eram constantes as disputas por seu território. Aqui a imagem, uma representação da cidade de Bizâncio na época do Império Bizantino. Bizâncio
localiza-se em um ponto estratégico que ligava a Europa e a Ásia, sendo a única via de acesso ao Mar Negro. Então, por esse motivo, a cidade sempre teve um papel fundamental como centro comercial e político-administrativo. No ano de 324, o imperador romano Constantino ele começou a remodelar Bizâncio, transformando-a em uma cidade que concorreria com Roma. E em 330 rebatizou-a com o nome de Constantinopla, né, que significa o quê? Cidade de Constantino. Enquanto a parte ocidental do império estava em decadência, a posição estratégica de Constantinopla foi determinante para as realizações das atividades econômicas, o que permitia controlar a rota comercial entre a Ásia e a Europa, assim como a passagem entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro. O Império Romano do Oriente viveu seu apogeu no século VI, quando o imperador Justiniano I reconquistou muitos territórios ocidentais. Seu reinado, que se iniciou em 527, estendeu-se até 565 e teve como objetivo a reconstrução do antigo Império Romano. Então, por meio de conquistas militares, derrotou os vândalos, né, do norte da África, os visigodos do sul da Espanha e os ostrogodos da Itália, estabelecendo assim a autoridade imperial. A ocupação de novas terras também permitiu a reativação do comércio mediterrâneo. Justiniano ficou conhecido pela construção de estradas, fortalezas, aquedutos e edifícios públicos, entre os quais se destacaram as construções religiosas. Uma de suas mais importantes obras foi a compilação das leis romanas em 12 livros, o chamado Corpus Juris Civilis, ou Código de Justiniano. Cultura bizantina. A cultura bizantina foi marcada pela influência do mundo grego nas artes. Ocorreu uma fusão dos elementos clássicos gregos e romanos, com elementos orientais requintados, luxuosos e coloridos. O luxo era o símbolo de poder do imperador e de sua corte, refletido nas pinturas e no mosaico, técnica utilizada especialmente para paredes e abóbadas, feitos com pequenas pedras coloridas, onde as imagens representavam temas religiosos e episódios políticos do Império Bizantino. Caracterizava-se pela riqueza de materiais, com abundância de ouro e ornamentos. Aqui é uma imagem está mostrando abóbadas e mosaico bizantino da Capela Palatina do Palácio Real, em Palermo, na Itália. Então, as abóbadas aí são tetos côncavos, né, com curvas e arcos, onde está mostrando aqui, ó, maravilhoso, muito bonito. A pintura e a escultura, apesar de sua importância, tiveram um caráter limitado em virtude de um movimento religioso chamado de iconoclastia. No século VIII, o culto à pintura e à escultura com imagem de santo foi condenado, o que provocou, né, uma imensa manifestação popular e onde ocasionou uma guerra, né, civil na cidade de Constantinopla, capital do Império. Então, o imperador ele compeliu todos os habitantes de Constantinopla pela força e pela persuasão, né, de deslocar as imagens do Salvador, assim como as da sua Sagrada Mãe e de todos os santos, de onde quer que estivessem, né, e o que é horrível de contar, e queimá-la pelo fogo no meio da cidade. Então, assim como a caiar, né, quer dizer, caiar, preencher com cal todas as igrejas pintadas, porque muitos de entre o povo da cidade recusaram o encargo de tal enormidade, onde foram submetidos a castigos
né? Alguns foram degolados e outros foram até mesmo mutilados. É muito dedicado aos assuntos da religião justiniana. Ele ordenou a construção de uma grande igreja, a Basílica de Santa Sofia. A Basílica de Santa Sofia em Istambul, fica na Turquia. Então aqui é a imagem da Basílica de Santa Sofia. A Basílica de Santa Sofia, ou Hagia Sofia, que significa Santa Sabedoria, foi construída pelos gregos e reformada por Justiniano. Após o ano de 1453, foi conquistada pelos árabes e transformada em uma mesquita. Em 1931, tornou-se propriedade do Estado turco, sendo convertida em museu. O cristianismo era a religião oficial e o principal fator de unidade da civilização bizantina, de modo que os imperadores assumiram o papel de representante de Deus, unindo as funções políticas e religiosas. Então, esse domínio sobre a religião ficou conhecido como cesaropapismo, sistema em que o poder sobre o governo e sobre a religião concentrava-se nas mãos do imperador. No entanto, os líderes religiosos, chamados de patriarcas, não aceitavam essa autoridade. Em Constantinopla, as discussões sobre a religião deram origem a vários conflitos, principalmente com o surgimento de algumas práticas consideradas heréticas pelo Ocidente, o que ia contra a fé estabelecida, onde que as principais heresias foram as ações praticadas pelo monofisista e pelos iconoclastas. Os monofisistas acreditavam que Jesus Cristo ele tinha uma existência unicamente divina, diferentemente da visão ocidental, que o concebia em natureza, ao mesmo tempo humana e divina. Também questionavam o dogma da Santíssima Trindade, o Pai, Filho e o Espírito Santo, como representação de Deus. Os iconoclastas, por sua vez, eles eram contrários à adoração de imagem, o que fez com que destruísse muitos ícones religiosos. Em 867, a Igreja de Constantinopla ela deixou de reconhecer a autoridade do Papa e em 1504 rompeu definitivamente com a autoridade de Roma, acarretando um cisma. Cisma é a divisão ou então a separação de uma igreja ou religião. Essa cisma ela dividiu o catolicismo em igreja católica, ortodoxa e Igreja Católica Apostólica Romana. Queda de Constantinopla. Após o século de existência, sofrendo assim várias tentativas de invasão, o império ele foi derrotado em virtude de sua localização e também da sua importância comercial. Constantinopla era muito cobiçada e, consequentemente, era ameaçada por diversos povos bárbaros, como os hunos, que tentaram transpor suas muralhas por diversas vezes. Então, com os ataques frequentes, Constantinopla passou a ficar cada vez mais isolada, com domínios territoriais mais escassos e suas defesas fragilizadas, o que foi bem aproveitado pelo mais poderoso império surgido no mundo islâmico, o Império Otomano. Finalmente, em 1453, Constantinopla sucumbiu, encerrando uma página de sua história. Aqui, essa imagem é uma representação da queda de Constantinopla. Ocidente medieval, foi com a conversão dos povos germânicos ao catolicismo que o cristianismo tornou-se a grande força espiritual e o fator unificador do Ocidente medieval, onde que as pessoas sentiram que, em primeiro lugar, pertenciam a quem? Ao cristianismo, uma comunidade de crentes
que não reconhecia os limites territoriais, cujo vínculo era a fé em Cristo. O termo católico, adjetivo grego que significa universal, ela foi empregado depois do Concílio de Trento, que foi em 1545 a 1563, para diferenciar a Igreja Romana das igrejas que surgiram com a Reforma Protestante. Antes disso, o termo era cristandade. O chefe da Igreja Católica é o Papa, que sempre teve sua autoridade centralizada na cidade de Roma. A Igreja estava presente em todos os territórios europeus e era influente nos mais variados setores. Em outras palavras, a religião fazia parte da vida cotidiana e determinava as ideias gerais sobre o mundo. O clero tinha grande poder, os sacerdotes eram muito respeitados em suas comunidades e os bispos eram acessórios dos reis. Então, a Igreja Católica ela estabeleceu-se como a grande autoridade espiritual da época, acolhendo os crentes e definindo as regras do comportamento moral e social da população. Então, estar fora da igreja significava, de certa forma, estar fora da sociedade. Todos os eventos essenciais da existência, como o nascimento, casamento e morte, eram regulados pela igreja. Também era ela quem fixava o calendário com os feriados, todos religiosos, assim como também os horários de trabalho e de outras atividades determinados pelo sino das igrejas. Então, durante a Idade Média, o cristianismo foi responsável por desenvolver a ideia de salvação das almas, ou seja, a ideia de que a vida verdadeira vinha após a morte, e a salvação só era possível para quem seguisse os preceitos da Igreja Católica. A difusão dos dogmas era fundamental para manter o controle da população que, sem estudo, dependia da igreja para ter contato com o conhecimento. É por esse motivo que os mosteiros, locais nos quais os monges viviam, e tiveram grande importância cultural, já que neles os livros eram copiados à mão pelos próprios copistas, garantindo que o conhecimento da antiguidade se mantivesse vivo e chegasse até os dias atuais. Aqui é uma imagem, de um monge copista, ok? O poder e a influência que a igreja tinha sobre a sociedade durante esse período fizeram com que muitas pessoas optassem por uma vida exclusivamente religiosa. Outra opção para a vida dedicada a Deus era a dos monges, que não necessariamente eram sacerdotes. Eles moravam nos mosteiros e acreditavam que o retiro favorecia a vivência de valores cristãos como maior pureza. As ordens monásticas eram o centro de uma importante atividade econômica e cultural. Eles também davam assistência, hospitalidade e ensino aos pobres. Economia na Europa Ocidental. Durante boa parte da Idade Média, a principal atividade foi a agricultura, as terras cultivadas, também as florestas, que eram propriedade de uma minoria da população. Os nobres permitiam aos camponeses viver nessas terras e lá praticar atividades agrícolas. Essas propriedades, chamadas de feudos, muitas vezes formavam uma aldeia, concentrando a maioria da população. Então, as terras para o cultivo eram divididas em 3 partes. Uma senhorial, que pertencia a um senhor feudal, e era cultivado para os seus servos. O manso servil, a terra dos servos, para sua sobrevivência, e o manso comum, que incluía os pastos, as florestas e os bosques. Então, o proprietário era responsável pelo controle dos bens comuns utilizados pelos camponeses, como campos, pastagens e rios, itens
né, de uso diário, como roupas, sapatos e ferramentas, que eram reproduzidos em pequenas oficinas de artesanatos. Então, a maioria da população ela tinha poucos recursos, de modo que apenas os nobres eles podiam comprar produtos de luxo, como joias de ouro, né, roupas finas e armas de metal. Geralmente, os produtos para troca ou venda ficavam expostos em pequenos mercados ou feiras ocasionais. Então, nesse período, o uso da moeda quase desapareceu.